Oi pessoal, Luciano aqui de novo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu vou gravar um especial, né? Que no dia não deu para mim gravar, mas esse é o especial de Dia da Proclamação da República. E eu queria começar com uma frase. Lembrai, lembrai, o dia 15 de novembro, o dia que a monarquia caiu e a república ascendeu. Pois é, tudo começa, gente, no Palácio de Verão de Dom Pedro II. Vou passar a imagem aqui para vocês de Dom Pedro II e o que estava acontecendo. No dia 15 de novembro de 1888, a a Princesa Isabel, vou colocar a foto aqui para vocês, libertou os escravos através da Lei Áurea. E uma elite agrária não gostou muito, porque até então, o que eram os escravos? Era uma propriedade. Hoje nós sabemos que eram que são seres humanos que, de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, eles não devem, ninguém deve ser tratado como como escravo. Isso viola muito a Declaração dos Direitos Humanos. Mas na época, o negro, né, era visto como uma propriedade. Então, quando a Princesa Isabel, vou retornar a imagem dela aqui para vocês, né? Coloca a imagem dela aí, editor. Libertou os escravos, o governo tomou uma propriedade. E quando você toma uma propriedade de um cidadão, você espera o quê? Uma indenização. Mas como essa indenização nunca veio, né? Ela houve um levante, né? Promovido por chamados iluministas, né? Dentre eles estava o avô do antigo governador de Minas, Aécio Neves, que queria proclamar a república. Então, o que eles fizeram? Eles invadiram o gabinete do presidente do Conselho de Ministros, que na época era o Barão de Ouro Preto. Vou colocar a foto dele aqui. E prenderam ele. Mas antes disso, o Barão de Ouro Preto, vou colocar, conseguiu mandar um telegrama para a residência de verão, de residência de inverno no caso, né, para o imperador que estava em Petrópolis, né. O Dom Pedro II recebeu esse telegrama dizendo que estava havendo algumas movimentações suspeitas, né, na então capital, Rio de Janeiro. Eles tentaram convencer o Marechal Deodoro da Fonseca, vou colocar a foto dele aqui, a proclamação da República. E uma das exigências era fuzilamento da família imperial, uma coisa que muita gente se opôs, porque a família imperial era muito popular na época, ainda mais porque o Brasil tinha saído vencedor da Guerra do Paraguai. Vou colocar uma foto de um quadro aqui da Guerra do Paraguai aqui para vocês. Então eles não podiam fuzilar a família imperial. Então o que eles fizeram? Né? Eles tiveram a ideia de exilar o imperador, né? E toda a família imperial.
Inicialmente, o imperador ele queria promover uma espécie de resistência, né, contra os revoltosos, contra os revolucionários. Mas o Marechal Deodoro da Fonseca, vou retornar a foto dele aqui, disse que não levantaria armas contra o povo brasileiro, porque afim e a cabo são brasileiros, né? E a função do exército é defender a pátria e o povo. Então a resistência caiu por terra. Mas também o Marechal, ele era monarca assumido, porque diferentemente do que se vê no quadro, vou colocar o quadro aqui para vocês, Proclamação da República, ele não estava bradando Viva a República, como o quadro costuma retratar. Ele estava bradando vivas ao imperador, né? Vou colocar o quadro aqui para vocês. Mas o que aconteceu foi que, com a saída do Conde de Ouro Preto do cargo, o Dom Pedro ele nomeou um desafeto dele, um desafeto do exército, para ocupar o cargo de presidente do Conselho de Ministros, o que equivale ao primeiro-ministro britânico, né? Não se sabe direito quem é esse desafeto, mas o que se sabe é o que motivou a queda da monarquia nesse período. O que motivou também é que o presidencialismo fosse instalado e que o presidente Deodoro da Fonseca, né, proclamasse a República. Então, diferentemente do que a República costuma fazer a gente pensar que foi um levante popular, que todo mundo estava de acordo, mas não. A população nem estava sabendo que o imperador foi deposto, né? Ele só pediu uma coisa para deixar o país: um punhado de terra da sua própria nação. Ou seja, ele foi exilado na França e morreu em 1892. Pois é, gente. Vou colocar todas as fotos aqui para vocês. Esse dia é um dia de reflexão. Desculpa a demora para gravar esse vídeo, viu? É porque, como era sábado, eu não tinha nem como gravar. Mas é isso, tá? Eu falei um pouco da Proclamação da República, tem muita coisa pra gente falar. Essa é a parte 1, tá? Mas se inscrevam, compartilha e um beijão pra vocês. Até o nosso próximo vídeo.